Olá, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu sou o pastor Márcio Gonçalves, falo diretamente aqui da sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, a nossa sede de Vitória. Você que é do Espírito Santo e de todas as partes, daqui a pouquinho você vai assistir um vídeo com a mensagem da Palavra de Deus. E eu creio, quando você se atenta à Palavra de Deus, ouve e coloca em prática, Deus fará com que você colha os frutos das promessas de Deus na sua vida. Portanto, acompanhe comigo em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever. Pastor Márcio Gonçalves no YouTube. Clica lá em inscrever-se. Coloca lá para você acompanhar todas as mensagens. E se é bênção para você, compartilhe com outras pessoas também. Dê um joinha ali e você nos ajudará a divulgar para outras pessoas também a palavra de Deus. Vamos então agora à mensagem em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, que o projeto original do Senhor e o plano perfeito é de fazer não apenas vencedores, mas mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse: vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então diga a Deus: eu venho hoje, nesta manhã, nesse dia, para receber a boa notícia, as boas novas do Evangelho. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está prostrado, mas nós estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo, meu Deus, é mais que vencedor. Por isso vem Espírito Santo. Diga: vem Espírito Santo. Vem agora. Vem agora. Aleluia. A glória a Deus. É manhã de louvor, manhã de adoração, de você mergulhar nos rios das águas vivas. Mergulha mesmo. Essa água que mata a sede, que lava, que purifica, que limpa por dentro e por fora. Talvez você chegou aqui cansado, meu irmão, cansado, meu irmão, sobrecarregado, pensando que já era o fim. É o fim de uma vida sem Deus e é o começo de uma nova história. Creia nisso, que Deus pode escrever uma nova história. Creia que Deus pode fazer você mais que vencedor. Se entrega a Deus. Não se defenda de Deus, não. Se entrega, se derrama. Fala aí com muita fé. Fiz uma palavra falando a respeito, fazendo um paralelo, na verdade, entre a vontade e a necessidade. Tem muitas coisas que nós queremos, mas também tem muitas coisas que nós devemos fazer para que essa vontade se cumpra. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 7. Obrigado. João 3, capítulo 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, 7. Na parte disso, tem muita coisa que eu quero, mas o que eu preciso é necessário também cumprir. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero me santificar. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu posso querer a vida toda: eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, quero ir para o céu, mas não vou. Se não houver santificação, eu não vejo o Senhor nem aqui e nem na eternidade. Então a vontade, pastor, tem tanta vontade de prosperar, mas se eu não for fiel, dizimista, ofertante, não vou prosperar. A prosperidade bíblica não.
Se eu não fizer a vontade de Deus, se eu não cumprir, melhor dizendo, né, o que é necessário, o que eu quero não acontece. Então vamos lá, João 3, versículo, qual versículo? 7. Anota aí, você que tem costume de anotar as pregações. João 3, 7. Diz o quê? Leia comigo aí, por favor. 1, 2, 3 e... Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer. Quem é que está falando isso? Jesus. E para quem ele está falando? Para Nicodemos, que era o mestre dos judeus, entre os judeus, era um professor, profundo conhecedor da lei de Moisés, mas que ainda não era nascido de novo, irmãos. Coisa séria. Às vezes é a pessoa que já tem muito entendimento da Bíblia, muito conhecimento teológico, muitas pregações. Às vezes a pessoa, pregação que ela já ouviu, ela faz assim: ah, isso aí eu já sei, até descarta. Mas se não nasceu de novo, e Jesus explica, né, nascer da água e do Espírito. A água é a palavra. Mas eu também entendo que a palavra tem que ser como a água que espelha para a nossa vida. Não sei se você já foi algum dia num rio assim, numa represa, num lugar onde tem água, e de repente dá para você ver o seu reflexo. Quem já viu o seu reflexo na água? Então aqui Jesus está dizendo assim: olha, você tem que olhar para a Bíblia e a sua vida refletir o que está ali. Você tem que olhar para a sua vida e ver refletido, estampado na Bíblia, a sua vida. Então ele diz: é uma necessidade. Nicodemos queria saber como ele faria para entrar no reino. Quer dizer, ele queria entrar no reino de Deus, sim ou não? Mas Jesus falou assim: olha, você quer? Quero. Mas antes de você entrar, o que você quer acontecer, é necessário que você nasça de novo. Você não nasceu de novo. Tem gente que até reclama com Deus, diz assim: mas Deus, eu estou na igreja há muito tempo e eu não sou abençoado como eu espero, como eu queria ser abençoado, mas eu não faço a coisa que eu tenho que fazer. Perdoe ser repetitivo, não entenda como uma coisa ofensiva, mas é Deus dando mais uma chance. Quantos anos você frequenta a igreja e não se batizou ainda? É necessário. É necessário nascer da água. O batismo representa o quê? O sepultamento da velha criatura. Quando o pastor vai lá e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está publicando diante de Deus, dos homens e até do inferno, que o seu velho eu não vive mais, mas Cristo vive em você. Pastor, estou há anos na igreja, frequentando a igreja. Talvez eu esteja igual ao Nicodemos, seguindo Jesus de longe, né? Quando ele encontrou-se com Jesus de longe, ele não queria que as pessoas vissem ele com Jesus, porque ele era um profundo conhecedor da lei, ele era religioso, vamos dizer que ele fosse expressivo na sociedade. Não, tem muita gente que me conhece, me respeita, então eu não posso ser visto como alguém que anda com Jesus. Mas eu quero a salvação que Cristo proporciona, eu quero a cura, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero prosperidade, eu quero todos os benefícios, eu quero o bônus, mas não quero o ônus, né? Eu quero o direito, mas não quero o dever. Eu lembro do meu tio, quando eu era criança, eu ajudava ele a colher alface. Jovem, né? Eu tinha uma motinha velha e ele trazia gasolina para mim. Então o nosso combinado é: eu te ajudo, você me dá gasolina para botar na minha moto. Aí ele vinha, trazia e ficava guardado a gasolina. Eu falei: tio,
estou querendo ir lá no armazém, lá, né, comprar. Você vê que a minha idade, o que eu falei já mostra quantos anos eu tenho, né? Armazém. Quem sabe o que é armazém? Armazém é esses mercadinhos, né, de bairro. Né? Deixa eu ir lá no armazém, comprar lá uma coisa para a gente comer, um café e tal. Aí ele falava assim: não, eu não vou liberar gasolina para você não. Tio, libera aí, depois eu ajudo, né? Ele falou: não, primeiro, ele brincava, falava assim: primeiro o dever, depois o divertimento, né? Ele falava assim, né? Primeiro o dever, depois o divertimento, né? Primeiro você cumpre a sua obrigação, depois eu te dou aquilo que você quer. E com Deus é assim. Antes do direito vem o dever. Na sociedade é assim. Eu tenho o direito, mas eu tenho o dever como cidadão, deveres, né, como cidadão. E se eu cumprir, se eu ferir a lei, eu posso ser punido. Se eu cometer um crime, eu vou ser punido. Vou perder a liberdade. Vou perder vários benefícios. Então Jesus falou aqui: Nicodemo, você quer ir para o céu mesmo? Quero. Então tem uma necessidade, você tem que cumprir. Para você ir para o céu, você tem que cumprir. O jovem rico: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Jesus falou o quê? Você conhece os mandamentos? Conheço. Não matarás, não adulterarás. Começa a citar os mandamentos. E Jesus falou: tudo bem, faça isso, você vai viver. Ele disse: olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde que eu me entendo por gente, eu faço. Jesus olhou para ele e o amou, porque a Bíblia diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e esse será amado do meu Pai. Jesus falou: eu também o amarei. Então Jesus amou ele por causa disso. Mas Jesus olhou um pouquinho mais profundamente para ele e falou assim: olha, falta para você uma coisa para você ser perfeito. Exato, uma coisa. Qual? Vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro. Amar mais a Deus do que o dinheiro. A Bíblia diz que ele ficou contrariado com aquela palavra e foi embora. Pastor, Jesus queria que ele tivesse prejuízo? Não. Porque depois de algum tempo chegaram para Jesus e perguntou: e nós que tudo deixamos? Jesus falou: não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, fazenda, riquezas, por amor de mim, do Evangelho, que eu não recompensarei. Quantas vezes mais? 100 vezes mais. Neste século, então não é no céu, neste século, e no século vindouro a vida é eterna. Então Jesus, em outras palavras, estava dizendo: olha, você foi bobo. Se você tivesse demonstrado amor para com Deus, com a obra de Deus, com o ministério de Jesus, você ia ser 100 vezes mais rico, e ainda você ia herdar a vida eterna. Mas ele virou as costas e foi contrariado. Então ele queria ser salvo. Ele não queria. A vontade dele era ser salvo, mas ele tinha a necessidade de mostrar para Deus que o amor dele era maior para Deus do que com o dinheiro. O Abraão, Deus chama Abraão e diz: olha, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai até o monte e sacrifica-o. Mata. E ele foi obedecendo. Fez tudo o que tinha que fazer, preparou a lenha, o holocausto, amarrou Isaac, levantou a mão para sacrificar, o anjo bradou: Abraão, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho, quem tu amas. Então o que Deus queria? Que Abraão matasse Isaac? Ou que Abraão mostrasse que o amor dele era maior por Deus do que por qualquer coisa? Então aqui ele diz: é necessário que você nasça. Então, enquanto você não cumprir coisas básicas, irmão, eu e você, aceitar Jesus publicamente,
Eu aceito Jesus. Quem já aceitou Jesus aqui? Publica isso, torna público. Não seja como Nicodemos, que ninguém sabe. Às vezes você toma um susto, está amarrado. A pessoa olha e fala assim: você é evangélico? Eu sou mais meio que, né? Não, eu sou cristão, seguidor de Cristo, procuro ser semelhante a Cristo. Você já se batizou? Sim, já me batizei, já sepultei a velha natureza. De vez em quando o velho homem quer ressuscitar, mas o sangue de Jesus me ajuda, me purifica, me fortalece, e eu subjugo a velha natureza. Não vai me ressuscitar. É um novo homem, uma nova mulher. E o que eu faço depois, pastor? Busca ao Espírito Santo. E lembra que nós lemos aquele livro, o Batismo no Espírito Santo, né? E na primeira página do livro já vem um entendimento novo. Qual que é? Que nós não devemos apenas receber o batismo, mas nós devemos ser cheios do Espírito. Eles encheios do Espírito. Então, processo da salvação: aceitar Jesus como Salvador, se arrependendo dos seus pecados, ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem de Jesus, receber o batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Mas nós queremos, pastor, eu quero a salvação, mas não quero o Salvador. Eu quero a cura, mas eu não quero o curador. Quero prosperidade, mas eu não quero aquele que dá o dom da prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. Dom de Deus. Ah, mas é a pessoa que não é de Deus, pastor, ele é rica. Riqueza é outra coisa. O diabo ele toma, ele dá com a mão direita e toma com as duas. A pessoa vende a alma para o diabo, fica na mão do diabo. Está suscetível, na hora que o diabo quiser, ele destrói a vida da pessoa assim. O azeite não deixa eu instalar o dedo, não é, né? Rapidinho. E a gente faz acordo com o diabo aí, pacto com o diabo, né? E morre aos 27 anos, exatamente. Pessoa jovem, entrega a alma para o diabo, faz pacto. Quando bateu 27 anos, morre. E aí, muitos artistas aí, exatamente 27 anos. Você vê que é o mesmo pacto. Mas ainda que vivesse até os 100 anos, irmão, mas se a pessoa não se arrepender, não se converter, a alma dela vai para onde? Aonde? No inferno. E não adianta pegar todo aquele dinheiro e comprar um apartamento com ar-condicionado no inferno, né? Sabe como funciona? Não, fica tranquilo, estou juntando milhões e bilhões de dólares, de euros, de bitcoin, sei lá. Eu quero comprar um apartamento no inferno com ar-condicionado bem potente, com 100 mil BTU. Aí não vai ter problema. Vou pagar a propina do Satanás, né? Vou dar uma comissão pro demônio. E aí ele vai ficar de boa comigo. Não vai me atormentar tanto. Então há uma diferença entre o que eu quero. Se você perguntar para qualquer pessoa aí fora, pega o megafone, o microfone e pergunta assim: quem quer ser curado? Igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Eu. Quem não quer, né? Eu quero. Você quer também? Quem quer dinheiro? 3 pessoas. O resto não quer não, pessoal? Quem quer dinheiro? Pastor, eu vou levantar as 2 mãos no pé, tanto que eu preciso. Quem quer dinheiro? Então é necessário honrar a Deus. Lá em Provérbios 3, versículo 9, diz o quê? Vamos lá? Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. O que diz lá? Pastor, mas como é que eu vou honrar a Deus financeiramente se eu estou endividado? É um passo de fé, irmão. É um passo
É igual a pessoa que ela está, por exemplo, com diabetes. Ela gosta tanto de açúcar, né, pessoal? Já viu diabetes causado pelo açúcar, excesso de açúcar. O que a pessoa tem que fazer se ela quiser sobreviver em qualidade de vida? O que ela tem que fazer? Ó, cortar o... Se não cortar o açúcar, corta o pé, corta o braço, né? Corta a mão. Verdade, não é? Com todo respeito, mas uma triste e dura verdade. O médico chega e fala assim: você quer cortar o açúcar ou quer cortar o pé? Ai, doutor, quero cortar o açúcar. É fácil? Não. Mas é necessário. É necessário. Se você perguntar para alguém que gosta de doce, quem gosta de doce? Eu estou levantando a mão que eu gosto. Se perguntar assim, só você escolhe uma coisa gostosa, doce ou salgado? Eu gosto de falar, porque preferência é doce. Quem gosta de doce? Mas eu gosto mais da minha saúde. Não é ou não é? Eu gosto mais de viver com qualidade de vida. Não, pastor, eu gosto tanto, mas gosto tanto, mas tão de doce, e não tem problema. Pode cortar o dedinho no pé, não tem problema não. Eu troco. Corta o pé, corta a perna. Está amarrado. Não. Pastor, mas é difícil. Pois é difícil, mas daqui a pouco você vai, daqui a pouco você vai acostumando, daqui a pouco você vai. Ih, pastor, graças a Deus, agora eu tomo um café sem açúcar, para mim é tranquilo. Aprendi a saborear o café. Antes a gente não gostava do café, gostava do açúcar, né? Quem gosta de café amargo? Você aprecia café mesmo. E nós que gostamos de café bem doce, nenhum gosta do café, não gosta do açúcar. Verdade ou não é? Quando tira o açúcar, o que você faz? Nossa, que negócio ruim. Por quê? Você gosta mais do açúcar. Mas não vamos entrar nessa seara, não. Mas entre o que eu quero e o que eu preciso, pastor, eu quero isso, mas eu preciso. Olha só, honra ao Senhor com os seus bens ou com a sua fazenda. Então Deus mandou o povo expressamente honrar. O que é honrar? É colocar no seu devido lugar. Me perdoa, não entenda de uma forma ofensiva, mas se a pessoa diz assim: pastor, esse mês não sobrou para devolver o dízimo ou oferta, eu não estou honrando a Deus, porque não sobrou. Se sobrasse, Deus seria o último. Sobrou, pastor, paguei tudo, acertei tudo, sobrou umas moedas, então essas moedas eu vou dar para Deus. Então sobrou, então Deus é o último. Mas a gente fala: não sobrou, então Deus não tem nenhum critério de escala na minha vida. Ele não está, né, na escala, ele não está em posição nenhuma, porque não sobra. Deus não tem, pastor, para Deus não tem, não sobrou. Mas a Bíblia fala que honra, põe a Deus no seu devido lugar, que é buscar primeiro, não é isso? O reino, a justiça, as demais coisas serão. Faz o que tem que ser necessário, porque depois a sua vontade vai se cumprir. Então aqui ele está dizendo: honra ao Senhor com os seus bens, com o que você tem. Honra com os seus animais, com o seu gado, com a sua plantação. Eu já recebi dízimo de galinha. A irmã falou: pastor, eu moro na roça e eu não tenho como vender a galinha, então eu trouxe a galinha aqui. Está aqui. Você está abençoado. Posso fazer um caldo de galinha aí? Pode, pastor. É daí da obra. A obreira pega lá, faz uma almoção para nós. Amém? De milho. Mas é claro que hoje já está muito mais evoluído, né, meus irmãos? A gente não precisa trazer. Se você quiser trazer um presente para a igreja, uma obra, né? Pastor, tem um pomar na casa, vou trazer uns pé de fruta aí. Como é que é? Uns pés, umas laranjas, umas mangas.
Vou trazer, sei lá, jaca. Eu estou viciado em jaca, pessoal. Era jaca dura, né? Gostoso. Quem gosta de jaca? Vai todo mundo, é bom, né? Trazer uma jaca, pastor. Mas você pode já trazer um valor financeiro, porque já pensou, chega no dono do salão aqui e fala, tudo bem, é uma surpresa para o senhor. Você gosta de jaca? Ele vai dizer, eu gosto. Então, caminhão pode ir. 20 mil de jaca. Não. Honra o Senhor para estar fazendo com a primícia, com a primeira parte dos seus bens, dos teus ganhos. A primeira parte, primeiro Deus. E aí, a necessidade e a vontade. O que acontece em seguida? Versículo 10: se encherão os teus celeiros. Quem quer um celeiro cheio? Celeiro é a conta bancária, é o colchão. É lá onde você guarda o dinheiro cheio. Quem quer? Fartura na geladeira cheia de carne, né? Cheia de picanha, cheia de que mais? É cheio de carne, pronto. Cheio de que mais? Fruta. Que mais? Legume, coisa boa. O armário, pastor, minha geladeira está parecendo piscina, né? Só tem água. Meu armário, pastor, outro dia eu abri o armário assim, não tinha nada, tinha 2 baratas namorando, né? Então, se encherão. Deus prometeu, mas antes da promessa vem o dever, antes do divertimento, né? Meu dever. Pastor, mas é difícil, não é um passo de fé. Eu vivi na desobediência, então fui construindo mal na minha vida. Então, para desconstruir, demora mais um tempo. É igual a dívida. Você está no vermelho. Pastor, estou no vermelho, abaixo do volume morto, né? Para chegar no azul, pastor, vai demorar um pouquinho. Vou pagar aqui, vou pagar ali, vou honrar Deus. Deus abençoando, vou amortizando aqui, vou negociando ali, vou acertando. Daqui a pouco não devo nada para ninguém. E todo ganho que eu tiver vira saldo positivo. Mas até sair dessa condição demora-se um pouco mais. Ou então Deus faz um milagre e resolve tudo de uma vez. De repente você recebe um dinheiro lá inesperado e resolve tudo, quita tudo. Vai depender do tamanho do seu empenho, da sua fé, da sua atitude de fé. Então ele diz: e transbordarão de vinho, de mosto, os teus lagares, de alegria. Então você vai prosperar com alegria, irmão. A bênção de Deus traz prosperidade com alegria. Quem não faz o que é certo, ganha dinheiro, mas fica com medo da polícia. Bate alguém na porta, esconde, polícia chegou. Mas quando você é abençoado, você transborda de alegria, de vinho. Você conta testemunho com orgulho. Pessoal, eu fiz prova de Deus me abençoou, comprei esse carro aqui, ó. Comprei essa casa, esse apartamento, pessoal. Olha, vale a pena ser fiel. Você tem orgulho de contar a sua bênção. Você conta com satisfação. Quando algo é de Deus, a transborda de mosto ou de vinho, você vai ter alegria para contar. E quando é errado, você não tem alegria, você não tem prazer. Não tem. É igual a amante, né? Ou amante. A pessoa tem orgulho de mostrar: esse aqui é meu amante, ó. Por que não? Porque é errado. É uma. Mas a esposa, o marido, casamento abençoado. Ouça, aqui é minha esposa, olha a minha esposa aqui, ó. Olha só, pastora Sandra, que alegria, né? Olha o meu marido abençoado aqui que Jesus me deu. Dá uma. Então, é necessário colocar primeiro Deus,
a justiça. Veja, por favor, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Eu vou correr um pouquinho, pessoal. A gente vai recebendo aí a inspiração. Se a gente quiser entregar tudo, faz uma vigília, né? Lucas 9, 23. Aqui, Jesus fala que para segui-lo é necessário tomar a sua cruz. Para muitos, cruz é sinônimo de sofrimento. Cruz é sinônimo de responsabilidade. Responsabilidade. É sua responsabilidade. É sua cruz, é sua. A minha cruz eu carrego, a sua você carrega. A sua responsabilidade. Não bota a sua cruz nas costas dos outros. Tem gente que não carrega a sua cruz. Ai, fulano, você vai na igreja? Eu vou. Ai, então ora por mim lá. Oro. Você está orando por você? Não. Então carrega a tua cruz, meu filho. Não adianta estar lá orando, Senhor, ajuda, abençoa, transforma, e a pessoa não está fazendo nada. Deus vai falar, não vou abençoar não. Eu não mandei você carregar duas cruzes. Mandei você carregar a sua. Cada um deve levar a sua. A minha cruz eu levo. Você leva a sua? Sim ou não? Então vai dar certo. Por que tem muita gente cansada, fatigada, sobrecarregada? Ai, pastor, eu quero morrer, não aguento mais. Sabe por quê? Porque tem mãe carregando a cruz dos filhos. E os filhos? Para mim é muito nada. Pastor, não tem que interceder. Tem, faz a sua parte, mãe. Descansa no Senhor. Vai dormir em paz. Na certeza que você fez o seu melhor. Mas sabe por que tem muita mãe fatigada? Porque está levando cruz, 10 cruz, 20 cruz, sobrecarregado. Muito pai carregando cruz. O pastor, esse dia eu estava vendo um pastor há uns anos atrás, né, no sul, que ele se matou. E qual foi a alegação? Sobrecarga, fardo. Irmão, o pastor ele não pode ser depósito. O pastor tem que ser canal. Você vem até mim, conta o seu problema, a gente medita, apresenta a Deus, ora e ó, vai e segue. A pessoa só absorvesse todo o problema da igreja, pessoal? Sim ou não? Estava morto. Morto. Veja aqui o versículo 23, olha só. E dizia a todos, não está dizendo só para o pastor, para o obreiro, para quem tem cargo na igreja, a todos. Se alguém quer vir após mim, quem quer seguir Jesus aqui? Você canta até no show da fé, estou seguindo. Está seguindo? Então olha o que ele fala: negue a si mesmo, denuncie a si mesmo, né? Que mais? Tome cada dia a sua. Fala para o irmão, a sua cruz. A sua. Pastor, estou levando a cruz, as cruzes, estou levando o mundo nas costas. Então, se você continuar assim, você vai morrer, vai chegar diante de Jesus e ele vai falar assim: eu não mandei você carregar a cruz de todo mundo. Você morreu há muito tempo, para você ter vivido mais e melhor. Você não é Jesus. Negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga, ou siga-me, né? E me siga Jesus. Então a cruz que nós devemos carregar, a responsabilidade é de cada um. De cada um. Claro que como pai tem que orientar meu filho, meus filhos, se eu tivesse mais, né? Marido, esposa. Mas não devo carregar a cruz. Vai chegar uma hora que ele vai viver a vida dele, e ele, se ele não buscar, ele vai sofrer. Eu posso interceder, posso torcer o quanto for, mas a parte que ele tem que fazer é dele.
A minha eu faço. Ela não deve tomar a sua cruz. Ah, pastor, porque a igreja é fraca. Ah, porque o pastor é fraco. Ah, porque não sei o quê. Pode ser. É uma possibilidade. Mas e se eu não fizer a minha parte, Deus vai abençoar? Não vai, não adianta. Eu posso mudar de igreja, eu posso fazer o que for, Jesus pode estar diante de mim. Tinha muita gente que seguia Jesus, não era curado. Tinha muita gente que seguia Jesus, não era abençoado. Então, Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, quem quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Tenha fé. Ela é impossível, não tem jeito. Pastor, eu vou dar um bom dinheiro para a igreja. Não adianta. Não adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu tenho fé? Ouvindo a palavra, me expondo mais à palavra de Deus. Sem ela é impossível, porque é necessário. Então não é uma coisa opcional, posso ou não, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que buscam. Então não adianta chegar para Deus, se me aproximar dele e falar assim: Deus, não tem jeito, Deus, o meu marido não muda, Deus, a minha esposa é um caso perdido, Deus. O que adianta? Você se aproxima dele, mas não crê que ele é galardoador, não crê que ele tem poder, então não vai funcionar. Você não vai agradar a Deus desse jeito. Então tem que adquirir fé. Ah, pastor, vem aqui para o senhor orar para mim, mas não adianta não, porque não tem jeito. Então não vamos perder tempo. Concorda, não? Não vamos ver o que vai acontecer. Não, tem que orar para decidir. O missionário fala assim: eu não vou orar para a galinha criar dente, eu vou orar para Deus abençoar. E concluindo, Marcos 2, 5, uma história muito conhecida do paralítico descido pelo telhado, levado pelos 4 amigos. Eu tenho explicado sempre que amigo verdadeiro é aquele que nos aproxima de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhe a fé, como é que a fé é vista? Através da ação. Como é que Jesus vê a minha fé? Pela atitude que eu tomo. Eu tenho fé, mas não tenho atitude. A fé sem ação, sem obras, é o quê? Não vale nada. É morto. Ai, tem muita fé, sabe, pastor? Tem muita fé que vai ficar, tem muita fé que vai acontecer, mas está agindo? Não, então não vale nada. Nada. A Bíblia fala que é como um corpo sem vida. O corpo sem vida você só enterra, sepulta. Não serve para nada. Então diz aí, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus. Já expliquei várias vezes isso aqui, repito. Ele poderia ter dito: Senhor, mas eu não vim para ser perdoado, eu vim para ser curado. Você não está vendo que eu sou paralítico? Então, eu não quero perdão, eu quero cura. Com certeza Jesus, diante dessa afirmação, Jesus diria o quê? Mas para você ser curado antes, você precisa ser perdoado. Talvez é o caso de alguém que não está sendo curado porque tem pecado, tem mágoa no coração, tem ódio, tem um trauma, tem alguma coisa, uma ferida aberta que precisa sarar para você ter qualidade de vida. Pastor, não estou prosperando. Sabe por que eu não estou prosperando? Porque eu estou pensando lá naquela empresa que me demitiu. Ah, como eu queria que pegasse fogo, pastor, aquela loja. Ah, como eu queria, sabe, que caísse uma bomba lá naquela empresa, lá acabasse com tudo. Você não vai prosperar. Não vai. Ai, como eu queria ser feliz na vida amorosa. Mas tomara que meu ex
encontro alguém pior do que eu. Tomara que meu ex fique sozinho. Não tem uma ferida aberta ainda. Você não vai ser feliz. Você não sarar primeiro, não adianta. Não arruma ninguém antes de sarar. Se puder reconciliar, reconcilia. E se não puder? Se não puder, seja abençoado. Recomece uma nova história diferente. Porque senão o mesmo erro que você cometeu no passado, você vai cometer agora. Aí vai ficar igual a mulher samaritana. Tivesse 5 maridos. E se ela não bebesse da água da vida, ela teria o 6º, o 7º, o 10º. Daqui a pouco ela se bandearia para o outro lado da terra. Fala, não, homem nenhum presta, então eu vou tentar do outro jeito. Não é assim que a pessoa fala? Por que você age de outra forma? Ah, porque o homem não presta. Ah, a mulher nenhuma presta. Eu falo, não, prestar não serve. Aquele que não é de Deus para você não serve. Não adianta. Então, concluindo, Jesus disse, você precisa ser perdoado, e aí a cura vai brotar. Antes da cura vem o perdão. Antes da vontade vem a necessidade. E diz, Provérbios, eu já li, né? Provérbios 3:9. Então guarde isso, necessidade e vontade. Tem vontade? Tem, de muita coisa, pastor. Mas a necessidade vem primeiro. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, que essa palavra, esse entendimento possa nos ajudar, meu Deus, a melhorar a nossa vida. Porque às vezes nós temos muitas vontades, ó Deus, vontade de ir para o céu, mas, ó Deus, se nós não nos santificarmos, a Tua palavra diz que ninguém verá o Senhor. Então não adianta a vontade, meu Deus, estar dentro de nós, se a necessidade não se cumprir. Ó Deus, nós temos vontade, Senhor, meu Deus, de ser abençoados. Nós temos a necessidade de honrar o Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a observar que antes da vontade vem a necessidade. Nos ajuda, meu Deus querido, a cumprir o Teu querer, para que em seguida a colheita venha. Aquilo que semeamos, quando plantamos obediência, colhemos vitória. Ajuda essa pessoa, Deus, que estava, Senhor, dessa maneira, tentando, querendo, mas não consegue concluir nada. Alguma coisa que estava impedindo, mas hoje é a reunião da boa notícia. E a boa notícia, meu irmão, é esta: que você cumpra a necessidade, porque aí então a vontade de Deus se cumpre. Diga a Deus, se há uma necessidade de perdão, meu Pai, me mostra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, se há uma necessidade de arrependimento, de santificação, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero ver o Senhor face a face, mas eu quero ver o Senhor operando, o Senhor curando, o Senhor abençoando, que nada impeça. Deus, tira, Pai, todo impedimento, abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Como é importante a gente ouvir a palavra de Deus e crer naquilo que Deus falou ao nosso coração. Olha, antes de terminar aqui o nosso programa de hoje, né, a nossa mensagem da palavra de Deus, gostaria de fazer uma convocação a você que nos ajuda mensalmente com uma doação. De onde estiver chegando essa palavra, é estendido também o pedido para que você nos ajude a continuar levando o Evangelho de Cristo. Você pode fazer uma doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através do Pix da igreja. O Pix é doações@iigd.com.br. Repetindo, doações@iigd.com.br, e envie o comprovante para o nosso número do WhatsApp, 020, operadora 27 99525 276 27 99525 276. Esse é o WhatsApp da nossa igreja, tá bom? E no mais, Deus abençoe, fique na graça, fique na paz, fique com Deus. Até a próxima.